A eleição é uma atividade que acontece de 2 em 2 anos, ora para eleger ou reeleger vereadores e prefeitos, ora para eleger presidente, deputados e senadores. Pode parecer que não, mas isso influencia e muito na atividade esportiva. Eu tô falando isso porque se você gosta de praticar o esporte como lazer, ou se você até mesmo é um atleta, ou então se você é aquela pessoa que tem o esporte como entretenimento e gosta de assistir aquele futebol, aquele basquete, ou outros esportes aí para você alimentar ali o seu entretenimento. Enfim, você tá na Manual do Esporte e no vídeo de hoje eu vou contar para você como as eleições e a política ela influencia no mundo esportivo. Que moral tu tem para falar de mim, o ex-presidiário? Ele sabe a razão pelas quais eu fui preso. Então, cara, deixa a sua inscrição no nosso canal para continuar apoiando a gente produzir esse conteúdo aqui. E deixa também o seu like. Se você não gostar, no final do vídeo a gente quer também ouvir a sua opinião. E antes de iniciar a começar a falar do tema, eu tenho que falar duas coisas aqui. Quando eu falo que a política ela tem a ver com esporte, eu tenho que advertir também que tudo tem limite e que devemos sempre pensar sobre não forçar a barra, porque senão você acaba estragando a vibe de quem atua no esporte simplesmente para ter um entretenimento e não, por exemplo, de outras formas. E nem sempre as pessoas que estão olhando o esporte para entretenimento, elas querem ver essa parte que a gente vai falar aqui no vídeo. E a gente tem que respeitar isso. A gente não sabe por qual momento da vida cada uma das pessoas está passando. E o esporte, ele também é disciplina. E disciplina é respeito ao espaço da outra pessoa. Do lado de fora, as coisas influenciam e muito. E acaba, claro, influenciando um pouco dentro. Mas lá no cru da competição, o negócio ele é outro. No entanto, lembra, você deve respeitar o próximo e nós falaremos melhor disso no decorrer do nosso vídeo. E a segunda coisa, que é mais ainda do que um alerta, é que a gente não vai estar aqui para apoiar candidato nenhum. Esse vídeo ele é feito para falar sobre análises técnicas e sobre fatos. Fatos de como a eleição e a política influenciam no esporte. Sendo assim, eu peço o bom senso de todos. E se eu falar alguma coisa que te desagrada, eu recomendo, claro, pode colocar aqui nos comentários, mas eu recomendo também uma pesquisa, até porque aqui a gente não vai puxar o saco de ninguém. E antes de tudo, vamos entender aqui algumas áreas do esporte. Temos aqui o esporte privado, que entra as escolinhas privadas, alguns times e clubes, estádios privados, como é o exemplo do Morumbi. O exemplo do estádio privado, de como ele funciona, é da seguinte forma: o estádio privado, quem custeia a sua manutenção, os seus funcionários, os seus gastos diversos, é o seu dono. E também quem arrecada o lucro é também o seu dono. No caso do Morumbi, o dono é o São Paulo Futebol Clube. E também temos aqui a parte pública do esporte, como as escolinhas municipais, times financiados pelas prefeituras, seja de qualquer modalidade, e um outro exemplo de um estádio público, que quem custeia tudo isso que eu falei agora é o Estado, que é o Pacaembu, o antigo Pacaembu, que hoje em dia já não é mais utilizado. Um outro exemplo bacana também da gente utilizar é o Lula, que deu um estádio de futebol para o time do Corinthians com dinheiro arrecadado de imposto, no caso, o Itaquerão. É um exemplo de como o poder político ele influencia dentro da área esportiva, aqui dentro, no caso, a gente falando do futebol. E aí fica por sua conta se você concorda ou se você discorda desse tipo de atitude. E quando a gente fala de gestão esportiva feita pelo Estado aqui no Brasil, eu não preciso nem ir muito a fundo das pesquisas para ver que é uma tristeza. Independente do lado que você tiver politicamente falando, eu acho que todas as pessoas concordam que o esporte ele é algo fundamental e que salva a vida das pessoas. E o esporte ele é bom independentemente se o investimento ele é público, ele é privado e tudo mais. Sempre que se investe da maneira certa no esporte, é algo que é bom para todo mundo. Países que estão no topo ali dos Jogos Olímpicos e de outras modalidades também de competição, coincidentemente tem pessoas que vivem de uma forma melhor e de uma forma mais tranquila, como é o exemplo do Canadá, Austrália, Japão. E claro que esses países têm sim os seus problemas e alguns outros países que estão no topo, as pessoas não vivem tão bem assim, que eu tô deixando aqui na tela alguns desses países, mas é claro que a gente vai deixar para falar isso em um outro vídeo, como
comenta aqui embaixo se você quiser que a gente fale sobre isso. Tem muita coisa aí que muitas pessoas não sabem e que também eu acabei não achando aqui dentro do YouTube. Enfim, o Brasil ele sempre fica atrás de vários países esportivamente falando, justamente por causa da má gestão esportiva e que todos os governos fizeram por aqui. E isso é um fato. Eu salvo a exceção do futebol brasileiro, que se destaca em toda a América, e não é por causa do governo e não tem nada a ver com o governo. E aqui muitas pessoas vão falar o seguinte: na época de fulano de tal, o esporte ele era mais valorizado e pipipi, popopó. Mas lembra, até no melhor momento do Brasil esportivamente falando, a gente estava longe de ser sequer mediano. O antigo Ministério do Esporte, que hoje já não existe mais, já recebeu diversas denúncias de corrupção. Afinal de contas, não deu em nada, ninguém comprovou nada, mas eu duvido que alguém tenha coragem de colocar a mão no fogo por causa disso daí. O governo, ele tem um papel fundamental, porque o dinheiro, ele vem de lá da federação em Brasília. E esses municípios que vão receber esse dinheiro, eles não têm duas coisas essenciais. A primeira é o conhecimento e a segunda é a vontade de fazer. Basta você pesquisar aí no Google que diversos secretários de esporte de município, eles não têm experiência nenhuma na área esportiva, nunca trabalharam nessa área. Você vai encontrar diversas pessoas que têm profissões assim das mais aleatórias, causando o quê? Um grande desperdício de dinheiro toda vez que esse dinheiro cai no colo dessas pessoas. E por isso e por outros motivos a gente vê atleta aqui no Brasil vendendo bala no farol para conseguir competir. E isso acontece, cara, desde que o Brasil, ele é Brasil. Não começou hoje, não parou de acontecer hoje em dia, não parou de acontecer no passado e continua acontecendo. E sim, eu sei que isso vai ofender muitas pessoas, mas infelizmente é a verdade. E assim como você, eu gostaria que fosse mentira. Ou seja, o esporte, quando ele depende dessas pessoas que estão no governo no geral, o esporte brasileiro, ele sempre fica na mão. E aqui tá a relação entre as coisas. Eu sei que falar isso vai incomodar muitas pessoas, mas os números não mentem. A classificação do Brasil nas Olimpíadas não mentem. Os Jogos Olímpicos e outras modalidades também não mentem, salvando sempre a exceção do futebol, que, como eu falei anteriormente, não tem nada a ver com o governo. O desenvolvimento do futebol não tem necessariamente a ver com o governo. E a gente inclusive explica isso em alguns outros vídeos aqui de dentro da Manual do Esporte, que a gente vai estar deixando no card aqui em cima. Explicando mais uma defasagem, imagina que você entrega um dinheiro para uma pessoa que tem zero de conhecimento sobre alguma coisa e fala para essa pessoa gerar resultado sobre isso. O resultado a gente já sabe qual vai ser. Qual das coisas tem mais probabilidade de acontecer? Alternativa 1, o dinheiro sumir e nada acontecer. Alternativa 2, o resultado vir do mesmo jeito. Eu não preciso nem dizer o que vai acontecer aqui, não é mesmo? A relação com a eleição é revoltante, porque durante a eleição os candidatos eles querem se reeleger e vomita todas as suas propostas falando da importância do esporte, da educação e etc. Mas depois de eleito, como sempre, todos eles abandonam e esquecem de todo mundo. E parte do sofrimento, se não todo, é culpa deles, né? Eu peço desculpas se isso vai te ofender, mas assim como você, eu não gostaria que isso fosse verdade, mas é a verdade. Infelizmente é isso que acontece, a relação do esporte brasileiro com a política brasileira é essa. Eu espero não ter ofendido você, mas se necessário, essa é a verdade. Esse foi mais um vídeo da Manual do Esporte. Eu quero muito ver a sua opinião aqui nos comentários, mas me diz aí, vale a pena se inscrever no nosso canal e deixar o seu gostei se você gostou do nosso vídeo. Se você não gostou também, deixa aí o seu dislike, coloca a sua opinião, que a gente vai ouvir e a gente vai tentar entender o máximo possível. Valeu, até o próximo vídeo.